Vamos nessa, estudando o Código de Ética, mais uma parte aqui de deveres, tá bom? Partindo aqui do artigo 37. Vejamos aí na tela. Eu sou obrigada a documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal, né? Então, assim, a documentação, lembra que lá nos direitos eu tinha o direito de aplicar o processo de enfermagem. Eu tenho o direito de aplicar o processo de enfermagem. Eu tenho dever de documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem. Então, coloca no seu caderninho, eu tenho o direito de aplicar o PE e eu tenho o dever de documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem. E aqui, em consonância com sua competência legal, porque a gente vai lembrar que dentro das etapas do processo de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem é privativo do enfermeiro, a prescrição da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. Então, as etapas que são privativas do enfermeiro devem ser registradas formalmente pelo enfermeiro, tá bom? Isso é bem importante também. Cuidado para não confundir. De acordo com o artigo 37, é dever do profissional de enfermagem documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com sua competência legal. Diferente do direito, que eu tenho o direito de aplicar. Perfeito, pegou. Eu tenho direito de aplicar e eu tenho o dever de documentar. É diferente. A gente sempre tem que se ligar nos verbos, tá bom? Nos verbos que iniciam ali o artigo, tá? Você já tá sacando. Eu tenho o dever de prestar informações escritas ou verbais completas e fidedignas necessária continuidade da assistência. Lembra daquelas palavras indispensáveis, inerentes, necessárias à continuidade? Gente, se é necessária a continuidade da assistência, eu sou obrigado, é um dever. Sacaram ali as palavrinhas que te levam a uma obrigação? Se é inerente, é uma obrigação. Se é indispensável, é uma obrigação. Se são várias qualidades que eu tenho que ter, é uma obrigação. Se é necessária a continuidade da assistência, é uma obrigação, é um dever, tá bom? Então, prestar informações necessárias à continuidade da assistência é um dever. É um dever ainda esclarecer a pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. O esclarecimento sobre riscos, benefícios é um dever. Esclarecer é um dever, tá bom? Artigo 40, é uma obrigação nossa, é um dever orientar a pessoa e a família sobre preparo, benefício, risco e consequência decorrente de exames e outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou do seu representante legal. Então, ele está aqui reforçando, a gente tem o 39 e o 40 que ali estão na mesma linha, corroboram. Aqui é o esclarecimento, eu tenho que esclarecer a família, eu tenho que esclarecer a coletividade. Aqui já é uma orientação mais específica sobre exames, procedimentos, mas dos dois na mesma linha, tá bom? Vamos ler aqui o que fala o 41. No exercício legal da profissão, é dever garantir uma assistência com respeito, de boa qualidade, sem discriminação. Isso está no artigo 41. Deve prestar uma assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Você lembra que é um direito eu ser tratado, ó, a gente sempre tocou em nós mesmos, né? É um direito eu ser tratado sem discriminação. Agora, eu prestar uma assistência sem discriminação é um dever. Eu tenho o direito de ser tratado no meu exercício profissional sem discriminação. É um dever prestar assistência sem discriminar ninguém, ok? Se liguem nesses dois pontos. Artigo 41 pode bater com algum direito que fala de discriminação, mas você já pegou também. Vamos ver o 42. É um dever, é uma obrigação respeitar o direito do exercício da autonomia da pessoa ou do seu representante legal na tomada de decisão livre e esclarecida sobre sua saúde, sua segurança, seu tratamento, seu conforto, seu bem-estar. Você lembra da questão da autonomia? Se a autonomia é para mim, eu ter autonomia é um direito. Agora, eu respeitar a autonomia do outro
é um dever, tá bom? São os primeiros artigos do Código de Ética como direito. Eu tenho o direito de ser tratado com liberdade, com autonomia, sem discriminação, de acordo com os direitos, né? Os direitos que a gente tem civis, enfim, aqui é um dever respeitar a autonomia da pessoa, é um dever respeitar a liberdade, né, a decisão livre e esclarecida da pessoa. Se é da pessoa, é um dever, se é comigo mesmo, é um direito, tá bom? Legal? Parágrafo único. Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e tratamento que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente suas vontades, de forma autônoma, né, as suas vontades. Artigo 4.3, dever respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. É um dever eu respeitar, gente, é um dever eu respeitar todo o ciclo vital, desde um bebezinho que acaba de nascer. Eu tenho que ter esse respeito de tirar foto com o bebê e postar nas redes sociais sem autorização da mãe, né? Então, assim, eu tenho que respeitar. Aí, um bebezinho, né? A gente vai lá e tira foto de um bebê, de uma criança, né? Que tá despida. Não pode, eu tenho que respeitar a intimidade. Em todo ciclo, seja um idoso, uma criança, um adulto, um adolescente, em situações de morte e pós-morte, nós já vimos histórias, situações aí de profissionais, infelizmente, que tiraram foto lá com um cadáver de um famoso. Isso aconteceu há um tempo atrás, era um cantor e estava lá na situação de IML, um profissional de enfermagem tirou foto com o cadáver daquele famoso, foi um bafafá, obviamente, ele teve todo um processo ético envolvido, né? Acredito que tenha sido levado à cassação, e entra esse artigo aqui no Código de Ética, né? Eu tenho que respeitar, mesmo, aí entrou as situações de morte e pós-morte, tá bom? Isso é bem sério, tá bom? O artigo 4.3. Artigo 4.4, é um dever prestar assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão de atividade profissional decorrente de movimento reivindicatório da categoria. É um direito meu participar desses movimentos, mas é um dever eu dar continuidade, eu prestar assistência, se é seguro para mim, eu presto assistência mesmo em caso de suspensão de atividade profissional, tá bom? Olha o artigo 45. Ainda é um dever meu prestar assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Vamos entender, imperícia. A perícia envolve conhecimento e habilidade, conhecimento e habilidade. Perito é aquela pessoa que tem conhecimento e habilidade sobre aquela coisa. Nossa, fulano é perito em SUS, fulano é perito em urgência e emergência. Ele sabe muito sobre o assunto, tem muito conhecimento e muita habilidade. Então, a perícia envolve conhecimento e habilidade. Imperícia é quando a pessoa age sem conhecimento, quando a pessoa age sem habilidade, tá bom? Então, na situaçãozinha clínica da questão, na situação ali que vai estar no enunciado, vai envolver uma falta de conhecimento sobre o assunto, uma falta de habilidade sobre aquele assunto para conduzir para a imperícia. Negligência é não fazer, negar, omitir, não fez, né? Ele deveria fazer algo que ele não fez. Ele omitiu um atendimento, ele omitiu um cuidado. E a imprudência é agir sem prudência, é agir sem cautela, é agir sem pensar. Muitas vezes a imprudência vem junto com a imperícia, tá bom? Muitas vezes ele age sem pensar, vai sem cautela e não tem conhecimento, não tem habilidade. Então, são duas infrações que são muitas vezes cometidas juntas, a imprudência e a imperícia. Em questões de prova de concurso, tem que estar lá o assunto de habilidade e conhecimento, a falta da habilidade ou conhecimento para a gente conduzir para a imperícia, tá bom? Artigo 4.6. Eu devo me recusar a executar a prescrição de enfermagem e médica, ou seja, pode ser uma prescrição do enfermeiro ou pode ser uma prescrição do médico, na qual não conste assinatura e número de registro do prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. Então, a gente tem uma situação aqui,
eu devo me recusar. Eu tenho que me recusar. Não tem assinatura, não tem o número lá do enfermeiro, lá, né, o registro, não tem assinatura do médico, não tem o registro do médico, né, não tá ali declarado formalmente quem fez aquilo, eu tenho que me recusar. Eu não posso fazer aquela prescrição, não posso executar aquela prescrição, exceto em situação de urgência e emergência. Tenho alguns parágrafos aqui lembrando, né, que o profissional tem que recusar também a executar a prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e legibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional, registrando no prontuário. Então, 3 situações, que eu não posso fazer a prescrição, eu devo me recusar, não tem o número, né, o registro do profissional, seja médico ou enfermeiro, não tá legível, tá bom? Não tá legível e tem um erro. Você identifica um erro. Então você não pode fazer essa prescrição. Você deve se recusar. Artigo 46. Outro ponto, é proibido, é vedado ao profissional de enfermagem cumprir prescrição à distância. É proibido, é vedado cumprir prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência, conforme a resolução vigente. Então, eu não posso cumprir prescrição à distância. Em regra, eu não posso cumprir prescrição à distância, exceto, aí eu tenho lá um exceto, urgência e emergência, ok? Essas duas situações. Outro ponto, sou obrigada a posicionar-me contra, tá? E denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de dano decorrente de imperícia, negligência e imprudência. Outro ponto aqui onde é colocado, né? Imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando, claro, a proteção da pessoa, família e coletividade. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que denunciar, ou seja, eu não posso ficar calado. Se eu vejo situações de imperícia, situações de negligência e situações de imprudência, senão eu vou ali ser conivente com aquelas situações. Por isso que eu tenho que me posicionar contra e eu tenho que denunciar, tá bom? Eu tenho que denunciar. Artigo 48. Eu devo prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida da pessoa e família no processo de nascer, viver, morrer e luto, tá bom? Obrigação nossa. Parágrafo único. No caso de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, tenho que oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. Não tinha esse parágrafo único antes da resolução de 2017, especificando os cuidados paliativos. E esse nosso dever de prestar esses cuidados, né, prestar essa assistência de enfermagem com oferecer cuidados paliativos. É uma obrigação nossa oferecer cuidados paliativos que tem disponíveis. Isso está lá no parágrafo único dentro dos deveres agora, tá bom? E obviamente o cuidado paliativo ele tem que estar ali em consonância, respeitada a vontade da família, respeitada a pessoa, quem representa essa pessoa. E a ideia principal é sempre promover conforto, tanto físico quanto psíquico, para aquela família, né? Social, espiritual, tá bom? Vamos ver aqui o artigo 49. Eu tenho o dever de disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência, epidemia, catástrofe e de desastre, sem pleitear vantagem pessoal quando convocado. Isso já tinha no antigo Código de Ética, né? Eu tenho esse dever, seja uma situação de epidemia, catástrofe e desastre. Se eu for convocado, quando convocado, eu tenho que disponibilizar ali o meu conhecimento, eu tenho que disponibilizar as minhas habilidades, tá bom? Artigo 50. Eu tenho o dever de assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio, né, do paciente, do representante ou responsável legal
ou de decisão judicial, né? Eu tenho que assegurar a prática profissional. Se eu tenho consentimento da pessoa, de alguém que representa ela ou de uma decisão judicial. Ficam resguardados os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou se não tem um representante legal. Então, nessas situações, eu sempre asseguro a prática profissional. Por que que tem isso aqui? Porque a gente sempre tem que buscar a autonomia da pessoa, consentimento com relação ao tratamento, informar tudo com relação ao tratamento, os benefícios, os riscos, lembra? Então, eu tenho que assegurar essa prática mediante esse consentimento. Se eu não tenho consentimento, né, a pessoa não consentiu, fica resguardado só essas situações aqui. A pessoa não é capaz de decidir e não tem ninguém para decidir por ela. Aí nessa situação eu vou lá e vou cuidar da pessoa sem o consentimento, só nessas situações do parágrafo único, tá bom? Artigo 5.1, eu sou obrigada a responsabilizar-me, né? De um dever responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. Gente, mesmo que você praticou individual ou foi uma prática em equipe, é um dever a responsabilização. Tem que se responsabilizar, tá bom? Se você tem o conhecimento prévio do fato ou se você participou, né? Então, você tem que ter essa responsabilização se você faz parte da equipe ou se foi feita de forma individual. Quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida dos atos praticados individualmente, né? Já é até coincidência, pegamos um processo ético que foi em equipe, né? Visualização de prontuário, né, de algum paciente e desenvolveu ali levou a informação para várias pessoas, isso aconteceu em equipe. E aí foi feito um processo ético, uma análise individual do que cada uma daquelas pessoas tinha responsabilidade naquilo. Quem estava no momento no plantão, quem estava com a paciente, quem abriu o prontuário, quem acessou o prontuário, quanto tempo de acesso ao prontuário, enfim, toda uma análise ali individual e todos receberam uma pena individual, cada uma de uma forma diferente, tá bom? Isso é importante lembrar. Bom, chegamos no artigo principal aí, né, do nosso Código de Ética hoje, né, porque hoje, principal no sentido de cobrança em prova de concurso, eu acho que talvez seja o artigo mais cobrado em prova de concurso, é esse artigo do sigilo profissional. Então, vou pedir para você dar uma atenção especial, se você está cansado, né, beber uma água, levantar, dar um pause na tela, dar uma esticada e voltar para ter uma atenção especial a esse artigo 5.2, tá bom? E tacar, claro, aí um marca-texto, um rotolite aí no seu material. Artigo 52. Eu devo manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou do seu representante legal ou responsável legal. Então, o geral, em regra, manter sigilo sobre um fato que você sabe por conta da sua atividade profissional. Você ficou sabendo de um fato, é de uma pessoa famosa, não é? É um fato assim bem, né, que você entende como sigiloso ou não, já é de conhecimento que é sigiloso, você sabe daquela situação. Você sempre tem que manter sigilo, tá bom? Aí eu tenho 3 situações aqui. Manter sigilo, tá bom? É o geral. Isso aqui é a cabeça, é o caput do nosso artigo. E em regra, manter sigilo. Em regra, manter sigilo. Em regra, manter sigilo. Aí eu tenho 3 situações, né? Se é previsto na legislação que eu posso falar, ok. Uma determinação judicial, ok. Ou com consentimento escrito da pessoa de que pode ser revelado, ok. Então, 3 situações.
se está previsto na legislação, se é uma determinação judicial ou com consentimento da pessoa, um representante, um responsável legal, no caso de menor, tá bom? 3 situações aqui em que eu posso falar, só nessas 3 situações. Agora, eu tenho outros parágrafos importantíssimos, são 5 parágrafos nesse artigo aqui, 52. 5 parágrafos importantíssimos que a gente vai trabalhar agora. O parágrafo 1º diz o seguinte: permanece o dever de sigilo, ou seja, permanece o sigilo, mesmo quando o fato seja de conhecimento público. Um ponto. Permanece o sigilo mesmo em caso de falecimento da pessoa envolvida. Em prova, isso pode ser cobrado de forma separada. Vai falar, pode contar se todo mundo já sabe. Não, não pode. Mantenha o sigilo se todo mundo já sabe. O seu dever é não falar, mesmo que o fato já seja de conhecimento público. O seu dever também é de manter sigilo no caso do falecimento. A pessoa já morreu, eu posso contar. Não, mesmo em caso de falecimento, mantém-se o sigilo. Parágrafo 2º. Agora eu devo revelar. O parágrafo 2º, eu devo revelar. O fato sigiloso deverá ser revelado em situações de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multi. 3 situações, né? E na atividade multi é quando é necessária a prestação da assistência. Então, 3 situações que eu devo falar. Eu devo falar esse fato quando ameaça a vida e a dignidade, né, daquela pessoa, quando é em defesa própria, para eu me defender em alguma situação, né, seja judicial, enfim, para minha defesa eu posso contar, para se ameaça a vida, a dignidade daquela pessoa, para minha defesa, ou em uma atividade multiprofissional, se essa informação é importante, é necessária para a prestação do cuidado. Tem um assistente social lá, tem um psicólogo na equipe, tem, enfim, uma equipe multi que pode me ajudar nessa situação, desse fato sigiloso, seja enfim, né, a gente vai ver outras situações aqui de agressão, abuso sexual, mas você sabe de uma coisa muito importante daquela pessoa e você pode contar se ameaça a vida dela, tá bom? A dignidade, se é na sua defesa ou se é em atividade multi e é preciso contar para a prestação do cuidado, vai ajudar muito para aquela pessoa que você conte. Então, aqui eu devo revelar. Parágrafo 3º. O profissional intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. Se não envolve essas 3 situações acima, você foi intimado como testemunha de uma situação. Você revela suas razões de manter o sigilo. De acordo com o meu código de ética, quanto profissional, artigo 52, eu prefiro manter o sigilo. Se, claro, ameaça a vida daquela pessoa, daquela mulher, daquela criança, daquele homem, enfim, a dignidade daquela pessoa, você pode revelar, sim, quando intimado, porque está no parágrafo 2º, tá bom? Do contrário, você mantém ali, declara suas razões, e por isso eu vou manter o meu sigilo profissional. Eu ainda tenho aqui o parágrafo 4º. O parágrafo 4º e o último parágrafo, 4º e 5º, tenha bastante atenção. São situações parecidas, só muda os atores, tá bom? Nesse caso aqui, eu sou obrigada a falar. Gente, eu sou obrigada a falar. Se é uma agressão, se é uma violência, tá bom? Ou é obrigatória comunicação externa para órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização, em casos de violência contra criança e adolescente, idoso, pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar consentimento. Se você está diante de uma criança ou de um adolescente, né, que está ali sofrendo uma violência, então se é caso de violência, você tem que falar para órgãos de responsabilização criminal. Você tem que falar, né? Você tem que sair de lá e ir na polícia, enfim, fazer um BO se é uma criança, se é um adolescente, né, até os 18 anos, se é um idoso. E é um idoso, uma pessoa incapacitada de firmar consentimento, ela tem 30 anos, mas ela tem ali um transtorno, enfim, um transtorno mental, uma doença mental, e ela não é capaz de firmar consentimento. Você sabe de uma violência contra aquela pessoa, contra aquela criança, contra aquele adolescente, contra aquele idoso, você tem que falar. É obrigatória a comunicação externa, tá bom? É obrigatória.
Vamos anotar os atores, tá bom? Criança e adolescente, anota no seu caderno. Idoso, e aqui é uma pessoa incapacitada, é uma mulher incapacitada, enfim, é um menino incapacitado, um homem incapacitado, tá? Você tem que falar se for esses 3 atores aqui. Agora, se for uma mulher, tá bom? Em casos de violência doméstica e familiar contra mulher adulta e capaz. Então, agora você tem uma mulher de 30 anos, uma mulher adulta capaz de firmar consentimento, tem o entendimento, tá bom? Como é que você vai fazer? Você sabe de uma violência doméstica, de uma violência familiar. Agora, o ator dessa situação é uma mulher adulta e capaz. E agora, a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal será devida, né? Você deve. Lá em cima é uma obrigação, né? Uma obrigação assim formal. Você tem que falar. Aqui tá falando que é devida, tá bom? É devida independente de autorização. Você não precisa pedir autorização para essa mulher para você ir lá na polícia e falar que ela tá sofrendo uma violência doméstica, uma violência familiar. Então aqui está como devida. Em caso de risco à comunidade ou à vítima, se você sabe de um risco, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. Ou seja, você não precisa pedir autorização. Você não precisa pedir autorização. Olha, eu não estou te pedindo autorização, estou te comunicando. Então, é o conhecimento prévio da vítima. Eu estou te comunicando que eu vou ir lá na polícia e vou fazer uma comunicação para um órgão de responsabilização criminal, para a polícia, enfim, civil, né, eu vou fazer um BO, estou te comunicando, não estou pedindo autorização. Então, independente de autorização, essa situação ela é devida, tá bom? Independente de autorização, se ela sofre um risco, né, a comunidade sofre um risco, essa vítima sofre um risco, ela é devida. Então, aqui são os atores de criança, adolescente, idoso, pessoa incapacitada. No artigo fala é obrigatória, né? É obrigatória. Aqui ele fala será devida em caso de risco à comunidade ou à vítima, tá bom? Em caso de risco à comunidade ou à vítima. Esse artigo 52, gente, os 5 parágrafos, faz a próprio punho, escreve ele completo a próprio punho. É um exercício que você pode fazer, um exercício importante e que pode te ajudar bastante, tá bom? Né, a gravar e a entronizar esse artigo. Eu vou parar por aqui, nós vamos para mais um bloco para finalizar os deveres, para que não fique muito pesado, né? Já são assuntos pesados, mas para que não fique tão maçante, eu vou para mais um bloco sobre deveres com vocês, tá bom? Segue firme!